Fala pessoal, então tentando ajudá-los, né, com relação à prova, eu vou preparar umas aulas aqui que servirão de apoio aí para quem precisa estudar. Então, gente, o que a gente tem visto, né? A gente tem estudado aplicações de leis de Newton. Quais são as 3 leis de Newton que a gente tem usado para resolver os problemas? A primeira lei de Newton, ou a lei da inércia, diz que todo corpo permanece em repouso ou movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante, até que uma força resultante altere esse estado de movimento. Então, se a força resultante sobre um objeto for igual a zero, só tem 2 possibilidades. Ou ele está em repouso, está parado, velocidade zero, ou ele está executando um movimento retilíneo uniforme, ou seja, a velocidade é constante. Ela não muda com o tempo. A gente viu vários exemplos disso, né? Um dos exemplos que eu mostrei é o seguinte: você tem a Lua aqui e a Terra. A Lua ela interage gravitacionalmente com a Terra, então tem uma força que prende ela na órbita aqui circular, né? E essa trajetória é curvilínea justamente por conta dessa força de interação entre a Terra e a Lua. Porque se não tivesse essa força, a Lua estaria andando numa trajetória retilínea e com velocidade constante. Seria essa trajetória aqui que eu acabei de desenhar, por exemplo. Então, gente, sempre que você tiver a soma das forças, a força resultante igual a zero, esse movimento vai ser retilíneo, uniforme ou vai estar em repouso. Perfeito? Tá. E se caso a força resultante for diferente de zero? O que acontece? Aí você tem que olhar para a segunda lei de Newton. A segunda lei diz que a força resultante é igual à massa do objeto vezes a aceleração. Ou seja, se a força resultante for diferente de zero, você vai ter logo uma aceleração. E se você lembrar da definição de aceleração, pelo menos aceleração escalar, aceleração nada mais é do que a mudança da velocidade com relação ao tempo. Se tem aceleração, então a velocidade está mudando. Então a velocidade está mudando com o tempo. O ΔV aqui é diferente de zero, a aceleração é diferente de zero. Perfeito? Então, gente, uma das coisas que você tem que notar é que eu estou sempre falando força resultante. Isso significa que nesse mesmo objeto existem várias forças atuando. Por exemplo, no caso desse bloco, um exemplo do bloco aqui. Você tem um bloco. Esse bloco está apoiado sobre uma superfície e ele está parado. Se ele está parado, significa que a aceleração dele vale zero e a velocidade dele é constante e também, por sinal, é igual a zero. Então a soma das forças sobre ele, já que a velocidade dele é constante, significa que a força sobre ele é zero, a força líquida. Então você vai ter a normal aqui, vai ter o peso, que é a interação dele com a Terra, que a gente viu isso, vai ter a normal, e por conta disso, a soma das forças sobre ele, a normal mais o peso, tem que dar zero. Para somar isso, a gente sempre analisa em termos das componentes. Então, a gente faz primeiro o diagrama de forças, como eu ensinei, depois define um referencial, que é esse eixo aqui que eu estou orientando para cima. Você é livre para orientar o seu referencial. Aqui eu estou adotando para cima. E aí, lembra que a gente combinou que quando
você define o referencial, você estabelece uma convenção de sinais para somar as componentes de força. Então, vetores que apontam na mesma direção do seu referencial ganham um sinal de mais na soma, e vetores que são contrários, igual a força-peso aqui, nesse caso, contrário, que está apontando para baixo, enquanto o referencial está apontando para cima, vai ganhar um sinal de menos. Então aqui, normal menos o peso, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Por sinal, a aceleração vale zero, então esse lado é zero. Então significa que a normal é igual ao peso nesse caso, perfeito? Então, em essência, a segunda lei de Newton vai ser muito importante e raramente você vai ter uma força atuando só. Você vai ter, na verdade, várias forças atuando e por conta disso você vai ter que calcular a força resultante. Você vai ter que somar essas forças vetorialmente, como eu fiz nesse exemplo aqui. Um outro exemplo simples. Você tem um bloco, ele tem uma massa, sei lá, de 2 kg, está sujeito a duas forças. F1, que vale 30 newtons, e F2, que vale 5 newtons. Quem que você acha que vai ganhar nesse cabo de guerra? F1 ou F2? Obviamente vai ser F1 que vai ganhar. Então a força resultante vai ser uma força que aponta na mesma direção de F1 e vai valer 30 menos 5, vai valer 25 newtons. Essa vai ser a força resultante, o módulo dela, perfeito? Então, como é que você faz essa soma? Você pode adotar, por exemplo, um referencial orientado assim. Tudo quanto é vetor que aponta na mesma direção do seu referencial vai ganhar um sinal de mais, e vetores contrários, por exemplo, o caso de F2, vai ganhar um sinal de menos. Então a força resultante vai ser F1 menos F2, que é 30 menos 25. Menos 5, desculpa. E vai dar 25 newtons. Perfeito. Então essa é a força resultante. Aí supondo que você queira calcular qual que vai ser a aceleração sofrida por esse objeto. Bom, só aplicar a segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes aceleração. No lugar da massa eu coloco os 2 kg. No lugar da força resultante eu coloco 25. O A é o que eu quero. Daqui você pode isolar o A. Como você tem um produto do 2 pelo A, você vai passar esse 2 para o outro lado, dividindo. Então A vai ser igual a 25 dividido por 2, que vai dar 12,5 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? E por fim, gostaria de discutir a terceira e última lei de Newton, que é conhecida como a força, como a lei da ação e reação, que diz o seguinte: se você tem dois objetos, por exemplo, alguma pessoa que empurra um bloco aqui, ela está exercendo uma força sobre esse bloco, certo? Se ela exerce uma força sobre esse bloco, o bloco também vai exercer uma força na mesma direção, ou seja, se ela aplica uma força na horizontal, então a força de reação vai ser também horizontal, vai ter o mesmo módulo, ou seja, ele empurra com uma determinada intensidade, seja, sei lá, 10 newtons, então o bloco também vai empurrar ele para trás com 10 newtons de força. Perfeito? E a única diferença vai ser o sentido. Se ele está empurrando o bloco para frente, o bloco vai empurrar ele para trás. Então essa é a terceira lei de Newton. Você pode, por exemplo, considerar que a força com que a pessoa faz no bloco, pessoa exerce no bloco, e aqui seria a força que o bloco faz na pessoa. Como são vetores que têm o mesmo módulo, mesma direção em sentidos contrários, você pode escrever uma relação entre eles assim, ó, FB, FPB, ou seja, a força que a pessoa faz sobre o bloco, é igual a menos a força que o bloco faz sobre a pessoa. Aqui eu estou falando de vetores, por isso que ganha esse sinal de menos, indicando que a direção é contrária. Desculpa, a direção não, o sentido é contrário. E a direção é a mesma e a intensidade também vai ser a mesma. Mas para representar em termos de intensidade, você pode dizer que a força que a pessoa exerce no bloco, nota que agora eu não estou colocando a setinha em cima,
vai ser igual à força que o bloco faz na pessoa, em termos de intensidade. E vai ser igual a 10 newtons, como nesse exemplo aqui, em termos numéricos, entende? Então, essa é a terceira lei de Newton. Para cada ação existe uma reação. A interação é sempre entre dois corpos, nesse caso aqui é entre a pessoa e o bloco. E dessa interação surgem essas forças, que sempre aparecem aos pares. Perfeito? E a ideia principal não é só saber as leis de Newton, a gente também quer aplicar, né, essas leis nos problemas. Então a gente vai dar prosseguimento para o próximo vídeo e vamos adotar essas leis como postulados a serem aplicados em diversas situações, como veremos a seguir.